Iniciando mais uma aula aqui, professor Fábio. E hoje a gente vai falar sobre as bases, né? Que são esses compostos e como são formadas as bases, regras de nomenclatura e solubilidade, força da base e equações de associação segundo Arrhenius, ok? Antes de iniciar o estudo, tenhamos sempre em mãos uma tabela periódica. Vamos à nossa aula de hoje, então, né? Aqui, vamos falar um pouco sobre as bases e o que são as bases. Primeiramente, você tem que lembrar que a gente temos que olhar a nossa tabela periódica, né? Temos aqui a nossa família 1A, que era o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio aqui ele não faz nenhuma ligação com as bases, pois a gente vai ver por quê. E as bases são formadas principalmente dos elementos em amarelo até a família 1A, que é o 1, e a família 2A, ok? São os principais grupos de bases e alguns dos elementos de transição interna aqui, que são bases com número de oxidação variável. Então, só para relembrar aqui, a base, ela faz que tipo de ligação? A gente tem a nossa hidroxila, que é o principal, né? E ela está ligada a um elemento eletropositivo. Vou chamar ele de X+, ou seja, de qualquer carga. Então, qualquer metal, e ele faz uma ligação do tipo iônica. Uma ligação iônica. Vamos lá. Classificação das bases. Lembre-se sempre, atente-se, tenham sempre em mente que a hidroxila está sempre ao lado direito da fórmula. Então, do lado direito da fórmula vai estar sempre a hidroxila. E do lado esquerdo está sempre o metal. Ok? Usando essas cargas temos NaOH. Então, isso é uma fórmula representada pela base. Depois, veremos aqui, por exemplo, aqui é o Na da família 1A e o cálcio da família 2, dos alcalinos e alcalinos terrosos. Então, temos aqui uma diferença de número de variação de oxidação. Na família 1, você tem sempre o NOx mais 1. Na família 2, o NOx mais 2. Exemplo, vamos pegar aqui o cálcio. Cálcio mais 2, hidroxila menos. Cruzou as cargas, você tem CaOH2. Mesma coisa acontece aqui para o alumínio, que tem a carga mais 3. Então, você tem aqui as bases de Arrhenius, né? Aqui estão sofrendo o processo de dissociação. Com exceção que a única que você não tem, que não é o metal, que também forma, é a amônia, tá? É a única exceção. E é extremamente volátil. Vamos olhar aqui as bases, a quantidade de número de hidroxilas. O número de hidroxilas presente na fórmula, que está sempre do seu lado direito. Por isso é chamado de monobase, tem apenas uma hidroxila. Aqui você tem duas hidroxilas na fórmula, consequentemente é chamado de dibase. Tribase para 3 hidroxilas presentes na fórmula. Se a gente pegar a dissociação dessa fórmula aqui, você vai ter AlOH3. Vamos pegar aqui para o ferro. FeOH3. Você vai ter Fe mais 3 mais
3 hidroxilas. Então você tem aqui 3 hidroxilas sendo dissociadas. Então por isso é a tribase e assim por diante você vai ter tretabase. Quanto ao grau de dissociação, você tem que levar em consideração a tabela periódica. Então, as bases fortes são constituídas apenas de hidróxido de metais alcalinos, ok? A família 1 e os alcalinos terrosos. Nesse alcalinos terroso você tem uma exceção aqui, ó, que é o chamado MgOH2. O hidróxido de magnésio ele é utilizado como um laxante. Então, você ingerir é uma base fraca, porque ela precisa ser neutralizada pelo ácido clorídrico produzido no organismo. E você não pode ingerir uma base forte, é claro que vai corroer todo o seu organismo. Mas no caso do hidróxido de magnésio, ela é uma base fraca e pouco solúvel, mesmo estando na família dos alcalinos terrosos. Quanto à solubilidade, obedece à seguinte regra. Quando o elemento é da família 1A, que são os alcalinos terrosos, e do grupo do amônio, são totalmente solúveis. Exemplo, NaOH, ou KOH, potássio, que é o hidróxido de potássio. Aqui você tem, nos alcalinos terrosos, pode pegar o hidróxido de bário, certo? E você pode pegar aqui, por exemplo, qualquer outro tipo de hidróxido. Vou pegar aqui o alumínio, por exemplo, AlOH3. Então, você tem aqui uma base que é forte por causa devido ao potássio, que é da família 1. Aqui, o bário é da família 2, dos alcalinos terrosos. E o alumínio não pertence aos demais hidróxidos. Então, essa é a diferença. Então, temos aqui uma monobase forte e solúvel, porque pertence à família A. Uma tribase fraca e insolúvel. Nomenclatura dos hidróxidos. Muito simples. Primeiro você vai usar o prefixo hidróxido de o nome do elemento. Na, consultando a tabela periódica, você tem o nome de sódio. Aqui é o seguinte, aqui o número de oxidação ele varia. Como você sabe que o algarismo romano é 2 ou 3, você tem que olhar esse número aqui e esse número aqui. Por quê? Quando o ferro é 2, você vai cruzar as cargas e a fórmula vai ficar FeOH2. Então, por isso que você sabe que o ferro aqui no caso é 2 e aqui no caso o ferro é 3. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Está correto utilizando o algarismo romano. Em geral, você pode utilizar a terminação hidróxido ferroso. Vamos mudar a cor aqui para ferroso. E aqui para férrico. Ok? Vamos lá. Característica da base. Apresenta sabor cáustico, neutraliza ácido formando sal e água. Qualquer tipo de reação entre um ácido e uma base forma sal e água. Outra coisa relevante é que você tem vários tipos de aplicação das bases. Hidróxido de sódio é a mais conhecida. A fabricação de sabão, a gente tem isso ativo, detergente, e utilizado em qualquer outra parte da indústria da celulose. Hidróxido de cálcio você conhece muito bem, que é a indústria da construção civil, onde você pode estar utilizando a calvície sólido. O hidróxido de magnésio
que é usado como laxante. Então, por isso que eu falo para você, essa suspensão aqui é uma base fraca, porque você não pode digerir uma base forte. E o hidróxido de alumínio, que é uma suspensão gelatinosa que é utilizada no tratamento estomacal, né? Por fim das dúvidas, você tem a reação do HCl, que é o ácido clorídrico produzido pelo estômago, mais o AlH3. Esta reação, a princípio, vai formar basicamente sal e água, formando o AlCl3 mais água. Então aqui você formou, são necessários 3, né? E aqui necessário 3. Temos aqui um sal. E aqui temos a fórmula da água. Primeiramente, a gente finalizou essa parte da aula. Vamos a uma revisão básica aqui. Alguns exemplos clássicos, ok? Para você, a partir do nome, construir a fórmula química. Então, vamos voltar lá. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, o nome aqui, que vocês vão estar vendo. Eu vou pegar na lista aqui da nossa caneta. E você vai ver o nome chamado hidróxido de chumbo 2. Como construir a fórmula a partir do nome? O primeiro passo é identificar que função inorgânica ela é. Inorgânica. Então, a palavra hidróxido representa a formação de hidroxila. Ela vai ter que estar situada à sua direita. O chumbo, por sua vez, tem que estar na carga mais 2. Pb mais 2. Logo, por sua vez, você vai ter que cruzar essas cargas. Então, você vai ficar com Pb OH2. Então, isso é o hidróxido de chumbo 2. Para fazer esse tipo de ligação é bem tranquilo. Vamos pegar outro exemplo para o manganês do tipo 4. Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, hidróxido niquélico. A partir do momento que você lê o nome e a terminação é ico, ela indica que você tem um NOx maior. Como o número de oxidação é maior, o número de oxidação do níquel nesse caso é o níquel mais 3. A hidroxila OH-, cruzou as cargas, você tem níquel mais 3 OH3. Quando a variação do nome que você sofrer para hidróxido niquélico, niqueloso, hidróxido niqueloso, você tem que o níquel está no estado 2. Por quê? Você tem aqui o NOx menor. Níquel mais 2 OH menos a fórmula é níquel OH2 entre parênteses. Lembrando que você tem que colocar sempre a hidroxila entre parênteses, tá?
Então, a nossa aula de hoje terminamos aqui, tá? Até a próxima.